Se tiverem uma Bíblia em qualquer formato, podem abri-la lá em Mateus capítulo 24, nós leremos a partir do verso 3, estamos em julho, e julho nós fazemos aquela pausa estratégica com as séries de mensagens, e temos temas livres, ouvimos pregadores diferentes, que não é o caso de hoje, mas enfim, nós vamos nesse domingo, bem friozinho, gostoso, pensar sobre cristianismo superficial. Quando preparei essa mensagem, na verdade eu queria dar um outro título, mas não me senti muito encorajado, mas eu pensei em falar sobre cristianismo meia boca. Eu acho que seria assim uma frase certinha dentro do vocabulário usual dos últimos tempos, mas vamos falar sobre cristianismo superficial. Esse texto, como você vai perceber, ele é longo, mas se eu não ler o texto todo, eu corro o risco de alguns de vocês nunca terem lido e aí perderem a riqueza dos detalhes. Então eu vou ler todinho. Nós vamos começar no verso 13 e vamos acabar no verso 12 e o restante você vai ler em casa. Está combinado? Joia. Veja o que diz a palavra de Deus. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, a Jesus, os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vou repetir essa última frase. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Que Deus nos abençoe na compreensão da sua palavra. Vamos imaginar um relacionamento? Pode ser entre um filho, um pai, marido e mulher, amigos, irmãos. Vamos imaginar um relacionamento. Um relacionamento com algumas marcas. Primeira marca, um relacionamento frio, como o dia de hoje. Um relacionamento sem afeto. Não tem um beijo, não tem um abraço, não tem um rosto no rosto, não tem nada. É um relacionamento frio. Além de ser frio, é um relacionamento sem verbalização de sentimentos. Nunca se ouve uma frase do tipo: eu amo você. Nunca se ouve um elogio. Nunca se ouve uma palavra de admiração. Nunca se ouve uma palavra que de alguma forma dignifique o outro. É um relacionamento sem afeto, é um relacionamento sem expressão verbal.
Mas também é um relacionamento sem investimento. Nunca é dado nada, nem flor, nem presente, nem um livro se a pessoa gosta, como eu, nem uma lembrancinha, nem um chaveirinho da viagem, nada. Não tem afeto, não tem expressões de carinho, não tem investimento financeiro algum e, para piorar, também não tem compromisso. Você é livre, eu sou livre, não me importo com você, não quero que você se importe comigo, e na total falta de afeto, chega a sair até uma frase mais grosseira do tipo, não se meta com a minha vida. Você está formulando aí, está imaginando como é um relacionamento assim. Me diga, esse relacionamento vai para frente ou não? Se for, eu acho também que não vai, mas se for, é porque essas duas pessoas se acostumarão com a frieza, com a indiferença, com a falta de doação. Queridos, assim é, desse jeitinho, o relacionamento que as pessoas chamadas cristãs, algumas delas, estão tendo com Deus nos tempos que nós vivemos. Está surgindo, se é que já não surgiu, um cristianismo diferente. É um cristianismo onde a pessoa e Deus não têm vínculo, onde o discípulo não está ligado ao seu mestre, onde o discípulo não admira o seu Senhor, onde o servo não obedece o seu Senhor. Esse cristianismo, ele chegou em todos os lugares. Nessa igreja, chegou também, chegou em todas. É um cristianismo que está preparando o futuro. Sabe para quê? Para que aconteça em solo brasileiro o que já aconteceu em alguns lugares do mundo, em especial na Europa, que está sendo reevangelizada. Um cristianismo estranho, ele não é bíblico, é um cristianismo onde não há o que caracteriza de fato o cristianismo, relacionamento com Jesus. É um cristianismo mais religiosidade do que relacionamento. Mais regra ou mais fachada do que essência de uma vida com Deus. É por isso que eu queria chamar essa mensagem de cristianismo meia boca. Porque é um cristianismo que não é ruim de tudo, mas também não é bom. É um cristianismo que de vez em quando tem alguns vislumbres de cristianismo, mas em outros momentos tem contornos quase que de ateísmo. Sim, porque há cristãos dentro da igreja que, apesar de dizerem eu creio em Deus, agem como se Deus não existisse. Apesar de verbalmente falarem assim, a palavra de Deus é muito importante, eu vou estudá-la, eles agem como se a palavra de Deus não valesse nada. Cristianismo superficial. Cristianismo meia boca. O texto que você leu e o texto que li, ele é um grande desafio. Um grande desafio. Jesus está falando sobre um tempo, não sei se é esse, não sei. Alguns vigorosamente dizem, estamos nos últimos tempos. A minha vovó dizia isso, ela já está com Jesus na eternidade. Eu de vez em quando digo isso. Quando ligo a televisão e assisto algumas notícias,
Eu penso realmente, Jesus está voltando. Não tem outra possibilidade. Não sabemos se é esse tempo exato. Mas, irmãos, essa profecia de Jesus, ela é para esse tempo, seja o último tempo ou não. Porque nós estamos sendo preparados para um desfecho. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. A própria Bíblia diz que o Senhor Jesus voltará como ladrão. Então você não espera, eu não espero o dia certo, mas eu sei, Jesus vai voltar. E como o cenário está sendo criado, esse texto serve para nós. É desafio para o nosso coração. Então nós vamos agora olhar para esse texto. E a primeira coisa que nós vamos perceber nesse texto é que essa frieza, essa superficialidade, ela vem junto com aquilo que Jesus vai chamar de iniquidade. O crescimento da iniquidade, ela coloca os cristãos à prova. A iniquidade nos prova, nos provoca. O texto diz, e por se multiplicar a iniquidade. O Senhor Jesus já previa um tempo em que a iniquidade cresceria de um modo enorme, de um modo visível. Não seria assim uma coisa sorrateira, mas sim apareceria nas manchetes, como você e eu estamos vendo. A palavra iniquidade é muito interessante. Ela vem do grego anomia. Anomia, assim, ao pé da letra, significa sem lei. O que é iniquidade? Ou é a pessoa não conhecer a lei, a regra, e por isso ferir a regra, ou então é a pessoa conhecer a regra, conhecer a lei e propositalmente quebrar, ferir a lei. O Senhor Jesus então está dizendo que chegaria um tempo em que as pessoas caminhariam pela discordância com a palavra, caminhariam em discordância com a revelação divina, caminhariam contra, muitas vezes, a vontade revelada de Deus. Iniquidade. A iniquidade cresce e ela nos prova. Ela coloca você e eu, muitas vezes, numa verdadeira fogueira. Nós, em momentos como esse, de crescimento da iniquidade, ou nós assumimos quem somos, ou nós, de fato, seremos a geração marcada como crentes meia-boca, crentes superficiais, cristãos que não encaram o desafio da vida cristã, porque cá entre nós é um desafio. Irmãos, ser cristão é um desafio. Todo relacionamento é um desafio, concorda comigo? Que marido, que esposa, que pai, que amigo diria que o relacionamento sempre é fácil? Ele não é. O relacionamento nos provoca por vezes, ele nos faz mudar, ele nos faz enxergar outras coisas. E esse tempo colocará muitos de nós diante do desafio da mudança, do desafio de encararmos de fato a fé, a palavra e o Jesus em quem nós cremos. Bom, como acontece essa prova? Como isso? No texto você percebeu, lá nos versos 9 e 10, que há uma separação dos efeitos da iniquidade. Eu vou começar pelos efeitos internos, a condição interna. A iniquidade mexe conosco, igreja de Jesus, com a família de Deus, com o povo chamado de Deus. Diz assim, verso 10, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Nós estamos pegando o texto e trazendo para nós, igreja de Jesus,
E eu te pergunto, nesse tempo de tanto pecado exposto, nesse tempo em que a palavra de Deus está sendo pisada, e a gente vê isso pela televisão, nós ouvimos isso nas conversas, nesse tempo em que os valores da palavra de Deus estão colocados em xeque, isso tem nos afetado como igreja de Jesus? Claro, claro que afeta. Porque dentro da igreja você tem todo tipo de gente. Nós somos amados por Jesus. Jesus morreu na cruz por nós. Jesus tem poder para nos transformar. Mas alguns estão sedentos por isso e outros não querem isso. E aí sabe o que acontece? A iniquidade vai nos provocando. Ele provoca o crente que está mais maduro na sua fé e que diz: isso nós não podemos aceitar como igreja. Mas a iniquidade também provoca um crente novo, ou um crente que é crente há muitos anos, mas nunca cresceu, e que de repente está amoldado, não a Jesus, mas sim ao mundo. E esses dois começam a ficar bravos um com o outro. Você já viu crente bravo porque não concorda com o irmão? Conhece algum? Claro. Até eu fico bravo, você fica também. Nós ficamos, e o texto diz que nesse tempo, além de ficarmos bravos, alguns de nós ficaremos escandalizados. Sabe com quem? Com o irmão. O texto diz que haverá traição. Traição. Um irmão traindo o outro irmão. E Swindoll, quando interpretou esse verso, ele disse que há uma traição muito sorrateira e que nós nem consideramos como traição. Mas sabe quando um crente em Cristo Jesus fere com a sua vida e conduta os valores da palavra de Deus, e você fica sabendo, e aquilo dói no seu coração, qual é o sentimento que vem? É de ter sido traído, como corpo de Cristo, como igreja de Jesus. A iniquidade nos prova, e ela leva crentes a traírem, a odiarem uns aos outros. Ah, irmãos, como eu gostaria mesmo que isso não houvesse em igreja alguma. Mas existem irmãos que odeiam outros irmãos. Odeiam mesmo. Porque o ódio é aquele sentimento que quer ver o outro na pior, que quer ver o outro se dando mal, que quer ver algum tipo de prejuízo sobre o outro. E nós, infelizmente, usamos a nossa boca, às vezes, como uma verdadeira porta de ódio. Nós falamos coisas para destruir o outro, porque não concordamos com o outro, porque o outro está vivendo essa ou aquela situação, porque o outro gosta disso, não gosta daquilo, e como a iniquidade vai nos provocando, vai nos colocando diante de situações decisivas, nós odiamos os nossos próprios irmãos, porque eles fizeram isso ou porque agiram daquela forma. Essa é a condição interna. Mas há uma condição externa. A condição externa é a sociedade contra a igreja. E diz o texto: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. É duro ler isso. É melhor nós ignorarmos trechos como esse. Não tem só esse na Bíblia, tem outros. Porque nós sempre esperamos que a sociedade nos trate bem, que ela nos respeite. Afinal, nós somos bons cidadãos, nós pagamos nossos impostos, nós em geral somos dedicados, educados, polidos, nós queremos ser bem aceitos.
Mas você tem percebido o clima de ódio que nós estamos assistindo pela televisão em relação à igreja de Jesus? Está percebendo? Como você se sente quando, porque um deputado ou pastor disse isso ou aquilo, a sociedade diz que a igreja não presta, que a igreja é isso, que crente é tudo assim. E nós ouvimos isso e pensamos, não, vamos tentar melhorar, vamos passar uma maquiagem na igreja, porque a igreja não pode ser vista assim. Eu não sei a sua interpretação teológica, meu irmão, mas a minha é a seguinte: por mais que nós sejamos as pessoas mais amorosas, mais dedicadas, mais queridas, a história está sendo preparada para que a sociedade nos odeie. Isso já está acontecendo. E a gente não gosta de ser odiado. Quem gosta? Você gosta? Você gosta de ser ridicularizado? Gosta de ser chamado disso, daquilo? E você sabe, você não é, mas é chamado assim. Talvez seja por esse motivo que alguns cristãos, eles começam a se esconder. Eles começam até a fingir que não são cristãos, porque eles querem estar de bem com todos. Me parece que por mais que lutemos para isso, viver em paz, haverá o tempo, não sei se é esse, em que nós não vamos conseguir. Nós seremos odiados. Nós seremos massacrados pela mídia, pelo simples fato de sermos cristãos. E se você fosse um pastor, aí você ia ver o que é massacre. Imagine, depois da última marcha gay, o que é você chegar, preencher ali um formulário, onde aparece profissão. Eu poderia colocar professor, mas eu vou colocar pastor. Pastor. E a pessoa pega aquilo e te olha como ninguém. Porque pastor é tudo assim. Pastor é perseguidor de homossexual. Pastor é caloteiro. Pastor só quer pegar dinheiro dos crentes. Mas Jesus já havia dito, não disse? Olha, vocês serão odiados. Por causa do quê? Do nome de Jesus. Há uma condição interna. A iniquidade nos faz odiarmos uns aos outros, trairmos uns aos outros, ficarmos bravos um com o outro, mas há uma condição externa. A sociedade começa a olhar a igreja e falar, a igreja não concorda com os valores pós-modernos, vamos odiá-la, vamos falar mal dela. Vamos continuar no texto, porque tem tanta coisa boa para falar, mas o tempo não permite. O texto continua, e agora nós estamos na segunda parte. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Qual é a resposta imediata ao crescimento da iniquidade, à perseguição, à zombaria? Qual é a resposta imediata? Frieza, superficialidade dos crentes. O crente não quer ser perseguido, quer estar de boa com todo mundo, então ele vai esfriando, ele vai, no texto aparece aí o verbo esfriar, mas a ideia é um esfriamento paulatino, lento, tanto que a palavra grega dá a ideia de você esfriar, soprando. Sabe quando o café está bem quente, aí você faz o que? Sopra. E é essa a ideia do texto. A iniquidade aumenta, a perseguição aumenta, a ridicularização aumenta, e alguns crentes começam a esfriar. Vai esfriando, devagar, 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 até o momento em que a superficialidade, a frieza, ela já entrou em cena. E aí aquele cristão é cristão como
O católico, nominal. Ele é um cristão que poderia ser chamado de tudo, menos de sal e luz nesse mundo. Ele poderia ser chamado de qualquer coisa, menos de um servo de Jesus. Poderiam dizer que ele ama muita gente, menos Jesus Cristo. A iniquidade aumenta, a frieza, ela vai nos fazendo crer com mais timidez. Nós começamos a aceitar mais coisas, nós começamos a ser mais abertos. Não abertos no sentido exato da palavra, nós começamos a ser mais condescendentes, uma espécie de liberalismo que não tem nada a ver com teologia, tem a ver com valor de vida, tem a ver com postura, tem a ver com discurso, tem a ver com limites. Nós vamos ficando brandos, nós vamos ficando frios. Robert Emmet, um pastor norte-americano, escreveu que a igreja, nesse período chamado pós-moderno, ela está se dissolvendo em meio à sociedade. Ela está se dissolvendo. Pouco de seu poder é visto e sua influência vai diminuindo aos poucos. É o sopro. O sopro fazendo o crente agir como se não fosse crente, porque se ele agir como crente, ele vai ser taxado de uma série de coisas. E nós não queremos. O jovem não quer, o adolescente não quer, mas o adulto também não quer, o idosinho também não quer. Nós queremos ser bem tratados. Como? Como nós vamos ser bem tratados? Se trataram mal o nosso Jesus, vão nos tratar bem? Mataram os profetas, os apóstolos. Você acha mesmo que tem no sangue de um servo de Deus apenas a aceitação? Não. Nesse sangue tem também morte por causa de Jesus. Prisão por causa de Jesus. Mas não é o caso do Brasil, irmãos. Ninguém morreu por causa de Jesus. No passado, uma outra situação, uma perseguição ali local, nós ainda estamos bem. Mas a iniquidade está aumentando. E o superficialismo também está aumentando. E de repente nós começamos a perceber que alguns resultados dessa superficialidade, eles vão aparecendo timidamente. Nós percebemos, por exemplo, que hoje você encontra um membro da igreja, um servo de Deus, chamado servo de Deus, que ele é muito mais fiel a um movimento social do que ele é fiel a Jesus. Você começa a perceber que uma pessoa defende com muito mais vigor um ideal social do que ela defende a palavra de Deus. Ela é capaz de defender com todo esforço um pensamento que ainda está sendo discutido do que um valor claro na palavra de Deus. E de repente você vê um jovem que até chegar na faculdade, ele era muito fiel a Deus. Aí ele passa num vestibular. Irmão, se ele for parar numa universidade pública, que Deus o proteja. É verdade, eu não estou aumentando nada. Porque ele vai ser ali alvo de uma série de ideias que excluem Deus, igreja, salvação, valores concretos da palavra. E esse jovem ali vendo a iniquidade aumentar, porque ele está no meio de uma sala de aula, onde se ele se declarar cristão, vai ser motivo de zombaria para muita gente. Alguns não se declaram, se protegem. E aí, se ele não for um partidário de esquerda, ele também está fora, ali do sistema. E de repente aquele jovem que vivia para Jesus, e não é só jovem, pode ser adulto, pode ser adolescente, ele não serve mais Jesus. Ele não tem mais tempo para Jesus.
Ele não pensa mais como Jesus pensava. Está descrito ali na palavra, os valores de Jesus, não. Agora ele precisa concordar com tudo que uma sociedade pós-moderna, sem valores, e que tirou Jesus da história, tirou Deus da história. Ele tem que concordar com tudo, e sem perceber, a fé vai esfriando, o relacionamento vai esfriando. E agora ele se levanta assim, para ir numa marcha. Agora ele se levanta assim, para defender um político, ou seja lá o que for, mas não se levanta para defender Jesus. O que aconteceu? Frieza, superficialidade. E veja aqui, não estamos falando aqui da validade de movimentos ou de posições políticas. O que nós estamos falando aqui é daquilo que move um cristão em pleno século 21. Um cristão dá a sua vida pelo quê? Por Jesus ou por um partido? Por Jesus ou por um ideal? Por Jesus ou para ganhar mais e ter que sacrificar toda a sua honestidade ética em função de uma negociata? Não sei se vocês viram, mas alguns cristãos de algumas igrejas estão envolvidos nesses escândalos que nós assistimos, principalmente Petrobras. Por quê? Porque o dinheiro associado à iniquidade que nos cerca, ele vai esfriando a nossa fé. Quais são os efeitos diretos sobre a igreja? Primeiro, engano. Meu irmão, prepare-se, o engano está aí, às vezes dentro da igreja. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, ou eu sou a salvação, eu sou a esperança. O programa é a esperança, o pregador é a esperança, o profeta é a esperança, a igreja local, as pessoas são a esperança. Muitos entrando no lugar de Jesus, e Jesus não faz falta em algumas comunidades. O engano, porque o engano é altamente emocional. E a pessoa, por vezes, ela não é movida pela palavra, mas ela é movida por um choro, por uma palavra colocada assim em meio à emoção. Nesses tempos, muitos cristãos serão enganados. Enganados. Fé superficial, sem Bíblia, sem oração, sem estudo, engano à vista. Interpretações erradas da história. Mateus 24:6, no texto que lemos, ouvireis de guerras, de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Já é uma dica de Jesus. Você vai ouvir muita coisa, e nesse tempo, como algumas comunidades interpretam a palavra de Deus de uma forma irresponsável. Cuidado. Cuidado com as suas interpretações, da sua própria história, da história do Brasil, do mundo, do que está acontecendo. Calma, cuidado, abra os olhos, cuidado. Mais Bíblia do que sensações, mais Bíblia do que movimentos, mais Bíblia do que impressões emocionais, mais Bíblia e joelho no chão do que ir atrás desse ou daquele com uma interpretação estranha para ser enganado. Porque saiba, uma comunidade que te pede qualquer coisa para Deus te abençoar, está te enganando. Qualquer interpretação que te leva a ir além da palavra de Deus, estão te enganando. Outro dia, um irmão de outra igreja falou, pastor, segunda-feira, lá na minha igreja, vai pregar um homem que foi para o inferno e voltou. Eu falei, irmão, não me convide, porque se alguém foi para o inferno e voltou, eu não quero ouvir, não quero.
eu não quero ouvir. Veja, foi para o inferno e voltou, foi para o céu e voltou. Irmão, o Senhor Jesus já foi tão claro, não dá para fazer isso. Há um grande abismo. Se foi o inferno e voltou, é demônio, é o próprio diabo. Cuidado, engano, interpretações estranhas, mas altamente emocionais, liderança evangélica corrompida, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Não é apenas ter nome de pastor, não é apenas dizer que foi enviado por Deus, não é apenas dizer que tem uma palavra poderosa, que é homem de oração. Você que tem que ser um homem de oração em nome de Jesus. É você que tem que abrir a sua palavra e consultar nela. E se não entender, procure um crente maduro para te ajudar. Porque o Espírito Santo, nós cremos, ele nos ajuda a entender a palavra de Deus. Cuidado, cuidado. Tem um problema, começa a correr aqui, a colar, a iniquidade está aumentando. E um cristão superficial aceita tudo, dentro e fora da igreja. Destruição dos relacionamentos entre os crentes. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, dar-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Já falei sobre isso na parte anterior, não vou enfatizar mais. Tudo isso são retratos da iniquidade sobre um cristão superficial. Não tem base, não tem resposta, não sabe como agir, não sabe até onde pode ir, até onde deve ficar. É hora de contra-atacarmos. Como? Através do amor. Já não vimos que o amor de muitos vai esfriar? Irmãos, nós precisamos amar mais o nosso Deus, mais o Senhor Jesus, mais a igreja de Jesus. Há um texto lá em Efésios 5, 25 a 27, em que o apóstolo Paulo faz um trocadilho. Ele coloca o casamento e o relacionamento entre homem e mulher, homem e mulher, homem e mulher, casamento, família. E de outro lado, Jesus e a igreja. Olha que coisa linda. Vós, marido, amais vossas mulheres. Agora ele começa, como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O Senhor Jesus amou a igreja, ama a igreja. A iniquidade nos fará amar menos a igreja, amar menos Jesus, amar menos a palavra de Deus, amar menos a família criada por Deus, amar menos os valores da palavra de Deus. Irmãos, nós só vamos seguir firmes e com profundidade se nós amarmos mais. Outro dia me perguntaram por que o Senhor não coloca uma declaração criticando a igreja, porque a igreja errou. É verdade, formada por nós, não era de esperar outra coisa. Ela errou várias vezes. Mas, irmão, eu vou atacar a igreja para defender qualquer tipo de movimento. Você tem coragem de fazer isso? Você tem coragem de atacar a igreja de Jesus para defender partido, movimento, ideologia, seja lá o que for? Nós não podemos fazer isso. Porque se o Senhor Jesus amou a igreja como ela é, irmãos, nós somos desafiados a amar. Eu encerro com algumas frases de pastores conhecidos sobre o amor à igreja. Rousseau Shedd, você conhece, já velhinho.
Eu amo a igreja porque Jesus Cristo ama a igreja. Eu sou do time dele, da qual ele é cabeça e noivo. Ele deu sua vida por amor a ela. Quem ama Cristo não pode deixar de amar a igreja. Carlito Paz, meu colega de seminário, o primeiro presente de casamento que eu ganhei foi do Carlito e da Leila. Eu amo a igreja porque ela é o corpo vivo de Cristo na terra. Ela aqui neste mundo entrega o amor de Deus à comunidade e naturalmente, como todo organismo vivo, está sujeito a enfermidades. Todavia, continua sendo a única instituição, juntamente com a família, a prevalecer diante de reinos, sistemas, partidos, culturas, instituições desse mundo há mais de 2000 anos. Cristo sim, igreja sim. Pastor Jeremias Pereira. 30 minutos de mensagem, 40 de piadas. Esse homem, quando você estiver assim desanimado, coloca no YouTube, Pastor Jeremias Pereira. Vale a pena. Eu amo a igreja, porque ela é o canal que o Espírito Santo usa para comunicar a cada indivíduo, família, cidades e nações a fé, a esperança, o amor e a vida que está em Jesus Cristo. E o Hybels, eu amo a igreja, porque ela é esperança para o mundo. Aí eu criei uma frase, não é para me comparar a nenhum deles, tá certo? É a minha frase, eu vou postar no Facebook amanhã. Eu amo a igreja porque Cristo a ama, e por amar a Cristo, amo tudo aquilo que Ele ama. Se Cristo ama a igreja, apesar de todas as suas fraquezas e erros, por que eu não a amaria? Por que você não a amaria? Ame a igreja de Jesus. Ame a palavra de Deus. E quando a iniquidade te cercar e te sugerir, odeie a igreja, odeie os irmãos, odeie a Bíblia, ame. Ame mais do que você amou. Porque é com esse amor que nós nos manteremos profundos e aquecidos em meio à frieza e superficialidade da pós-modernidade. Vamos servir a ceia do Senhor, os irmãos que vão me ajudar